Beleza. Então, gravando aqui, agradecer à professora Mariana, professor Rogério pelo convite, são professores universitários, são professores da Uninter, tá? Se quiserem também fazer uma breve apresentação de vocês. A professora Mariana não a conheço pessoalmente, assim, né? Só li o artigo. O professor Rogério é colega meu de longa data, aí, tem mais de 15 anos que a gente trabalha junto na educação básica, tá? E nós somos parceiros também no ensino superior. Já trabalhamos numa outra instituição, estamos em uma instituição, só que eles estão por outra instituição universitária aqui agora, tá bom? Então, a palavra é de vocês. Rogério, quer que eu comece? Ladies first. Então, vamos lá. Boa tarde, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nessa tarde de quarta-feira, né? Como o professor Norton falou, eu e o professor Rogério, a gente atua junto aqui na instituição, né? Ensino superior. O professor Norton também eu conheço de nomes, assim, acho que a gente não chegou a fazer aula juntos, mas eu sei que ele também já teve alguns convites aqui, já gravou algumas coisas com a gente, já produziu material também, né? Nos materiais do professor Norton. E, então, gente, quero agradecer esse convite, o professor Norton, o professor Rogério também pela partilha. Eu acho que agora eu vou deixar você falar um pouquinho, Rogério, também, porque depois a gente começa a falar do texto, né? Só para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu fui caloura do professor Rogério na Universidade Federal do Paraná, muitos anos atrás, e a gente também está junto num grupo de pesquisa lá na UFPR. Depois eu acabei trilhando o caminho para a História Medieval, que é a minha área de especialização, fui fazer um mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense na área de História Medieval. Então, minha paixão é a minha área de estudo de interesse principal, mas a história como um todo é uma grande paixão, é a nossa trajetória de vida, e o professor Norton também compartilha disso, o professor Rogério. E convidei o professor Rogério para escrever esse texto aí que vocês leram, porque chamou muito a atenção esse episódio do banquete, do jantar no Castelo de Windsor. O professor Rogério já vai comentar um pouquinho da trajetória dele também, mas tem ali uma aderência muito grande na história política, o professor Rogério, na ciência política, então vocês que estão interessados nesses estudos, o professor Rogério pode contribuir bastante também, então a gente fez essa parceria aí para pensar tanto a Idade Média quanto o mundo atual, o que tem em comum, o que é diferente, o que a gente pode pensar junto, né, Rogério? Isso aí. Agradecer também o convite. Norton, eu posso pedir só para que, enquanto a gente estiver falando, você deixar o teu microfone fechado, senão ele ecoa aqui para nós. Aí, maravilha. Muito obrigado, Norton. Então, agradecer também o convite, né, da Vale aí, na pessoa do professor Norton. Nós aqui da Uninter ficamos muito felizes de sempre estabelecermos contato com a educação básica. Haja vista que uma parte substancial do nosso trabalho é a formação, né, de futuros professores para atuar aí nesse segmento, né? Eu venho, ao longo da minha trajetória, focando muito em história a partir de uma perspectiva política, mas não uma história política tradicional, mas sim uma história política que abarque um pouco discussões de sociedade, né? Ou seja, como o político interfere na sociedade e vice-versa. Nesse sentido, eu recebi com muita gratidão o convite da professora Mari para a gente refletir sobre esse tema, né, desse banquete, e fazer enfim, produzir uma interpretação disso tudo que está acontecendo, né? Eu sou historiador de formação, tenho também graduação em sociologia e na área de filosofia, e o meu doutorado é na área de história do Brasil, no qual eu estudo basicamente elites políticas e suas estratégias de reprodução no poder, né? Então, essa reflexão, ela de alguma maneira permite com que eu possa trazer uma série de objetos de estudo que são do meu interesse, porque mais recentemente eu comecei também a estudar com alguma profundidade sobre inteligência artificial, sobre essa nova economia, né, dos dados, da tecnologia. Então fez tudo muito sentido, e isso gerou, né, num primeiro momento, esse artigo que vocês tiveram contato.
Senhor Norton, essas são as palavras iniciais. Estamos aí à disposição agora para prosseguir. Perfeito, tá? Então, não sei se vocês querem fazer uma breve apresentação ou se a gente já começa. Acho que a gente já começa direto no debate aqui, até para a gente otimizar o tempo, tá? Daí acho que só para registrar aqui, né? Um aceitou o convite do outro, eu também vou agradecer aqui publicamente, porque o Rogério me chamou, a gente vai ser coautor aí com mais um professor num livro sobre inteligência artificial. O Lucas, né, vem perguntando bastante para mim aqui, mas a gente vai elaborar um livro sobre a inteligência artificial para pesquisa, para finalidades didáticas, tá? Então, Luca, tá? Então tem o aluno aqui que é o Luca, junto com a Maciel aqui, a turma toda da primeira série organizou junto, tá? Mas a gente combinou que daí eles vão apresentar para vocês a discussão do coletivo aqui, tá? Você quer chegar mais perto? Daí, veja se daí você consegue, né? Que eles têm tudo anotado ali já. Tá bom assim? Estão escutando eles? Ainda está um pouco distante, assim. Está distante, Não está dando para ouvir bem. É um pouquinho mais perto da máquina Bem do mais Norton. perto aqui. Está mais perto do computador mesmo. Vem aqui, ó. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Mariana. Olá, boa Boa tarde. tarde. Estão escutando bem agora? Agora sim. Aham. Assim, Perfeito. Bom, então, meu nome é Luca, e eu e a Ana, a gente foi uma das duplas, né, desse trabalho proposto pelo Mr. Norton, em que a gente analisava o artigo de vocês, inclusive um belíssimo artigo, e a gente ia propor um debate entre as duplas, e aí surgiu essa possibilidade da gente poder estar fazendo um debate com vocês, dos nossos artigos, do artigo. E aí a gente preparou umas 6 questões, 6 questionamentos aqui para a gente poder estar debatendo com vocês e entender melhor sobre o texto. Então, podemos começar? Fechou, com obrigado. certeza. Bom, a primeira pergunta que a gente preparou em ordem aqui é a seguinte, que trata sobre os dados, né, que os dados das plataformas, que vocês também trataram bastante nos textos, em que vocês falam que essas big techs, elas controlam os nossos dados e utilizam nossos dados também vendendo eles. E a pergunta que a gente fez foi a seguinte: como o uso de dados por plataformas digitais para criar perfis psicológicos e enviar propaganda politicamente pode influenciar eleições? Será isso um forte aspecto do feudalismo, já que existem leis e as pessoas ainda podem escolher como usar essas plataformas? Você pode repetir? Desculpa, como que é teu nome mesmo? Sim. É Luca. Luca. O áudio estava um pouquinho distante quando você se apresentou. Ficou um pouquinho baixo aqui, só a parte que você falou do feudalismo. Se você puder repetir, só para eu pegar bem. Bom, então, a pergunta é: como o uso de dados por plataformas digitais para criar perfis psicológicos e enviar propaganda politicamente pode influenciar eleições? Será isso um forte aspecto do feudalismo, já que existem leis e as pessoas ainda podem escolher como usar essas plataformas? Obrigada. Posso começar, Mari? Pode, claro. Uhum. Então tá bom. Luca, muito interessante a sua pergunta, tá? A sua colocação. E eu não diria, mais do que interessante, ela é absurdamente pertinente, né? Porque o que nós estamos acompanhando desde a eleição de 2016, tá, lá nos Estados Unidos, é um uso maciço das plataformas digitais interferindo em processos eleitorais, tá? Isso aconteceu no Brasil também em 2018. O caso brasileiro de 2018, ele foi bastante moldado em cima dos disparos em massa do WhatsApp. Vocês não vão se recordar disso, vocês eram muito novinhos, né? Mas foi assim que a estratégia eleitoral bem-sucedida de 2018 operou no Brasil. Então, você tinha, né, o contrato, né, contratava-se esses disparos em massa,
e isso acabava criando uma espécie de um efeito em cascata, porque aí o sujeito recebia aquele determinado conteúdo, muitas vezes amparado numa fake news, né? E ele também, por acreditar naquilo, ele também disparava para os seus contatos. Haja vista que na época, o WhatsApp ele não tinha limite de para quantas pessoas ou para quantos contatos você podia encaminhar uma mensagem. Hoje há um limite, que se eu não me engano é 5 indivíduos, 5 contatos que você pode encaminhar por vez uma mensagem, né? E naquela época também você poderia ter grupos com milhares de pessoas, hoje também existe limite, tá? Então, 2018 foi assim. Aí, o que aconteceu, né? Diante dessa clara interferência que esta ferramenta produziu na eleição brasileira, o Tribunal Eleitoral passa, então, a tentar criar métricas para regular o disparo em massa, de tal modo que hoje ele é proibido. Ele é proibido. Se algum político for flagrado contratando serviços de disparo em massa, essa pessoa vai responder criminalmente por isso, tá? Porque não pode. Outra coisa interessante também, eu me recordo de uma conferência que teve de grandes figuras, né, grandes CEOs dessas big techs, ali mais ou menos por volta do ano de 2021, 2022, né? E aí perguntaram assim para o presidente do Google, ou para alguém muito próximo à presidência do Google, quem vai ganhar as próximas eleições dos Estados Unidos? E aí ele respondeu algo muito interessante, ele diz, eu não sei, vocês estão perguntando isso para a pessoa errada, você tem que perguntar isso para a Meta, não para o Google. Tá? Você tem que perguntar para a Meta, não para o Google. Por quê? Porque hoje os serviços da Meta, seja pelo Facebook, pelo Instagram, ele consegue dar todo esse direcionamento, né, que você se referiu. Hoje eles conseguem analisar o perfil político de uma pessoa a partir de mais ou menos uns 70 likes que essa pessoa dá, você já consegue ter um panorama completo de como essa pessoa pensa politicamente. E essas plataformas, elas vivem do engajamento. E o que produz engajamento é muitas vezes a ideia de medo, de receio, sabe? Medo de perder um passado saudosista que nós considerávamos satisfatório, por exemplo, um passado não tão distante em que a família se organizava de uma maneira tradicional, né? Papai, mamãe, filhinhos e coisa e tal. Aí, de repente, eu passo a ter medo que agora possam ter outros arranjos. O algoritmo entende isso e ele passa a usar, então, isso para me engajar. E é aí que entra, né, o discurso de ódio, por exemplo, começa a ganhar força, tá? Então, a tua pergunta é muito pertinente. Eu diria que esse se não o maior, um dos maiores desafios da democracia ocidental contemporânea, tá? E eu posso tentar te apontar aqui uma alternativa de como lidar com esse problema, que é regulamentação. É necessário que haja regulamentação. Enquanto essas big techs poderem agir livremente, fazer o que bem entenderem, né, visando ali os seus interesses, nós viveremos um ambiente democraticamente inseguro. É necessário que hajam regras que sejam respeitadas, se não forem respeitadas, que se responda juridicamente pelo desrespeito a essas regras. Luca, obrigado pela pergunta, cara, foi muito interessante. Rogério, se quiser que eu complemente alguma coisa também, né? Vai, professora Mari, se você Ou se quiser. você ficou com alguma dúvida do que o professor Rogério falou, especificamente pode falar também, mas eu falo depois. Bom, então, eu achei muito interessante esse ponto aí que ele falou sobre a Google, e eu me recordei de que a Google ela respondeu juridicamente nesse setembro, né, de 2025, por estar criando um monopólio legal, onde ela pagava os celulares para ser o aplicativo padrão de pesquisa, né? E daí já aproveitando para, como você entrou nesse tópico aí, falando sobre uma solução que deveria haver uma regulamentação dentro dessas big techs, já incrementar uma pergunta que eu fiz aqui, que é basicamente sobre essa censura, né? Assim, que ela não diria, censura, assim, tipo, por exemplo, o bloqueio ali que aconteceu, acho que por 1 ou 2 meses da rede social do Twitter aí,
ou alguns posts que são apagados, que são relatados como crime ao Estado ou alguma coisa do tipo. E você acha que também esses donos de Big Techs deveriam se responsabilizar pelo que acontece dentro das redes sociais deles? E que também essa regulamentação deveria haver e, inclusive, ser reforçada, ou que a gente deveria ter uma liberdade de expressão maior, onde as redes sociais viraria aquele campo que é conhecido como uma terra sem lei, né? Mário, você quer que eu comece ou você Não, quer... pode falar, acho que está dentro do que você falar. Não, em relação, assim, à questão, né, da liberdade de expressão, né, eu acho que esse é um conceito que a gente precisa delimitá-lo, tá? Por exemplo, não há como você dar liberdade de expressão para intolerância, por exemplo, né? Não há como você dar liberdade de expressão para pessoas que buscam corroer instituições políticas, tá? Então, nesse sentido, eu acho sim que as Big Techs elas precisam responder juridicamente pelo conteúdo que é veiculado nelas. Elas podem falar que isso é responsabilidade do usuário, mas não é só. É ela que dá o espaço para que o usuário tenha a voz e a visibilidade, certo? Então, nesse sentido, eu vejo que as redes sociais, elas podem sim ser um agente que fortalece a democracia ao criar ambientes plurais, ambientes para o debate, ou elas podem ser também, né, instrumentos que deterioram a democracia na medida em que você permita que circulem por ela esses discursos de ódio. Tá? Então, isso é muito problemático. Porque, Luca, se tem uma coisa que a história nos mostrou, é que sempre que nós temos cenários de autoritarismo ou totalitarismo, isso tudo começa, primeiro, meramente pelas palavras. Tá? Vamos pensar um exemplo histórico aqui. A Alemanha durante o nazismo. Tá? Hitler não chega ao poder de imediato, em 1933, com um discurso de segregação e depois de execução de judeus em campos de extermínio. Ele não começa assim. Tá? Ele começa primeiro disseminando ideias antissemitas. Essas ideias antissemitas vão ganhar escala para se tornar boicotes ao comércio judaico, depois vão ganhar escala para começar a ter a destruição dos templos religiosos judaicos, depois vão ganhar escala para confinar judeus em guetos, para só então você chegar à solução final, que é transportar essas pessoas para campos de concentração e extermínio, e lá então dar a solução final. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós permitimos, e as ideias que nós permitimos que circulem livremente. Não é à toa que diversos países proíbem, por exemplo, que partidos nazistas se organizem. Né? Porque nós sabemos, nós temos historicamente exemplos de situações em que a fala ela foi escalando até se transformar em ação violenta contra grupos ou pessoas. Querido. E começa tudo com a propaganda, com imagens, né, aparentemente inocentes ou inofensivas. Então, a gente vai vendo, né, no caso do nazismo, a coisa vai escalando, né? Então, representar o judeu como um rato, desumanizar, né, a figura do judeu, enfim, de outros inimigos do nazismo também, né? Então, isso tudo é uma construção que, como o professor Rogério colocou muito bem, eu concordo completamente, ela não começa já nas vias de fato ali, com a ideia de extermínio e tudo. Mas ela vai... Mari, e desculpe, tá, te interromper. E os responsáveis por essa arquitetura de construção, eles sempre vão tentar se amparar no conceito de liberdade de expressão. Sim. Sempre. Né? Por isso que eu falo, a liberdade de expressão ela precisa ser problematizada. Tá? Problematizada. Os limites, né, disso. Limites éticos,
nichos humanos, eu acho que é isso que complementa, né? Deixa eu ver se o professor Norton também nunca fale, se vocês tiverem um tempo muito controlado aí, vocês cortem a gente, tá? Porque senão, professor é assim mesmo, a gente vai falando e acaba, às vezes, se perdendo, né, um pouco, em tantas coisas que vai lembrando, assim, né? Mas digam o que vocês têm na Não, sequência. por enquanto está bem tranquilo aí. Tá? Acho que a Ana vai falar agora. Sim. Uhum. Então, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu quero dar seguimento a outra pergunta que também tem a ver com tecnologia, também lojas e também compras digitais. E a pergunta é, com a evolução da tecnologia, também contribuída pela pandemia, as pessoas naturalmente procuraram compras digitais e não ir em lojas físicas, o que permitiu as Big Techs taxar de formas diferentes. Porém, se uma pessoa tem um negócio ou ela opta por vender através das mídias digitais, ou ela tem que abrir uma loja física, vai pagar um aluguel, vai pagar funcionários, vai pagar luz, vai pagar espaço e entre mais. O que poderia, em tese, gerar um custo muito maior, além de que o risco vendendo digitalmente é praticamente reduzido a zero. Então, sim, vivemos em uma sociedade tecnofeudal, mas será isso ruim? Uhum. Uma questão complexa, né, Rogério? Não é simples, né? Tem esses caminhos de possibilidades aí abertas, né, pelo digital. A gente tem essa questão toda, né, de ter um custo menor do que ter um aluguel, mas se a gente for pensar em outros níveis, por exemplo, plataformas como o Uber, iFood, as pessoas acabam criando uma dependência, né, para existir nesse mercado digital, para o lojista ou a pessoa que tem um restaurante, se ela não está no iFood, ela quase não é, ela delivery próprio só, para quem está ali mora muito perto, beleza, vai ver, mas geralmente essa pessoa morando às vezes na mesma quadra do restaurante, ela vai preferir pedir pelo iFood, porque é a plataforma que ela conhece, onde estão todos os restaurantes, onde está todo mundo, do que ligar hoje em dia, né, que é uma coisa quase jurássica, assim, da nossa geração, ligar para pedir uma pizza. Todo mundo prefere pedir por uma plataforma dessa, ou mais raramente pelo WhatsApp mesmo, também, né, é por uma plataforma. E aí é como se fora desse mundo digital, desses senhorios aí, que a gente pode falar, fazer analogia com a Idade Média que os autores fazem, né, da trabalho tecnofeudalismo, a tua existência ela fica muito mais restrita. Mas aí você tem que pagar as taxas também dessa plataforma. Você não pode simplesmente só existir ali e pronto, né? Não, você tem que às vezes, colocar o teu produto mais caro para você poder ter ali um ganho, né, pela taxa que você paga para a plataforma e tudo mais. Então, existe uma relação de dependência que é próxima ali, na analogia, né, não literal, mas na metafórica, da relação entre o senhor feudal e os seus vassalos. Né? No caso, aí, por exemplo, a gente pode entender as lojas, os restaurantes, não como os servos. Né? Os servos seriam mais nós, os consumidores comuns, que dependem ali das plataformas para muita coisa também. Mas aí a gente já vê, então, essa relação de dependência do senhor que oferece essa plataforma, esse lugar para eles estarem, as lojas, os restaurantes, o Mercado Livre, enfim, e esses vassalos que vão, então, fornecer ali os produtos, os serviços, mas que precisam pagar taxas para essas plataformas, existem muitas vezes só dentro dessas plataformas, né? Não sei se o Rogério concorda também. Eu queria, Ana, eu achei tua pergunta bem pertinente também, né? Eu queria fazer algumas ponderações, né? Eu acho que fica um pouco frágil a gente classificar como bom ou como ruim, né? Eu acho que a gente tem que entender mais no sentido das transformações, das mudanças que esse novo modelo de negócio traz, tá? Como você bem pontuou, existem aspectos que a gente pode olhar pelo lado da positividade, né? Por exemplo, um pequeno comerciante, ele tem agora uma escala maior
de possibilidade de venda, né? Ao mesmo tempo, como a professora Mariana colocou, essa escala ela está condicionada a esse pequeno empreendedor, esse pequeno vendedor, se submeter às regras impostas pela grande plataforma, que quem lida com isso sabe que às vezes são regras que elas não são claras ou que elas são mutáveis, elas não trazem também uma segurança para este pequeno empreendedor. E eu acho que o aspecto mais relevante da gente olhar para isso tudo é que o capitalismo ele vai sempre se reinventando, né? Sempre se remodelando, melhor dizendo. E nesse momento agora, nós passamos por um novo processo de monopolização das ações de negócios, né? Ninguém existe mais, do ponto de vista de negócio, fora dessas plataformas. Ou se existe, é muito pequeno, né? Vamos pensar, o dono de uma pequena lanchonete, se ele não tiver também no iFood vendendo o lanche dele, ele diminui muito a capacidade de giro dele, né? E eu acho que a grande questão que nós tentamos trazer no nosso artigo é que esse novo monopólio exercido por essas plataformas está trazendo um impacto dentro do mundo político que é o do retorno a uma certa oligarquização da política. Tá? Lembrando o conceito de oligarquia, um pequeno grupo que controla o Estado, usando esse Estado para atender os seus interesses. Ponto final. O que nós estamos percebendo, sobretudo na última eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, e a explícita aliança dele com os senhores dessas big techs, é que esses grupos, esses emaranhados, esses conglomerados de negócio entraram dentro das estruturas do Estado mais poderoso do planeta Terra. Né? E aí a gente se coloca a questão, que é uma questão que nós fizemos no artigo, qual é a função do Estado? Qual é a função do Estado? A função do Estado é a de tentar criar uma sociedade com equidade, para que haja um processo de inserção de todos nela, ou ela é um instrumento da elite para se manter elite, para seguir se reproduzindo como elite? Tá? Então, acho que essa é a grande questão. Ana, eu não tenho dúvida que se eu penso consumidor, hoje o mundo é muito mais confortável para eu consumir, tá? Dentro dessas plataformas. Agora, se fosse o eu empreendedor, eu já teria minhas dúvidas. Se de fato eu tenho tanta segurança assim. Porque notícias que temos é que a Amazon, por exemplo, ela é bastante arbitrária. Ela é bastante arbitrária. O sujeito que vai lá e tem uma avaliação ruim de um usuário, sei lá eu por qual razão, às vezes nem é culpa do dono do negócio, é porque o serviço postal foi lá, estragou o negócio, não sei. Se o cara tem uma avaliação ruim, ele já vai ser ameaçado de ser excluído da plataforma. E aí todo o negócio que ele pensou, que ele gestou, pode ruir, porque isso envolve ele pensar estrategicamente os tipos de investimento que ele vai ter que fazer. Tá? Então, eu te digo que a gente precisa não olhar do ponto de ficou melhor ou ficou pior, é bom ou é ruim, mas sim tentar entender a transformação que estamos vivenciando por meio dessa plataformização aí, agora, né, do consumo e da oferta de serviços e produtos. Bom, obrigado, Rogério e Mariana. Eu queria, né, voltar àquele tópico lá da Google, né, onde ela foi, como eu já falei aí, ela foi levada ao tribunal em setembro de 2025. Foi concretizado que foi um monopólio legal, porque é legal você criar diretrizes e pagar os outros para você estar podendo construir esse monopólio. E eu queria ter uma frase que eu queria citar do Foucault, de um livro dele que é chamado A Palavra e as Coisas, em que ele fala que quem controla o discurso controla a sociedade. Então, eu queria perguntar para vocês se no futuro próximo, ou
no futuro próximo, talvez as pessoas dependam totalmente dessas big techs para poder sobreviver ou empreender, até mesmo porque, por exemplo, usando como exemplo esse monopólio legal da Google, ele fecha as portas para qualquer outro tipo de navegador que queira tentar crescer financeiramente, né? Posso, Mari? Então, tá bom. Bom, essa coisa do Foucault, do discurso, né? Enfim, a gente já vê esse controle, tá? O controle das narrativas, né? Sendo exercido de uma maneira muito forte por essas plataformas, e elas trouxeram para o cenário algo que até então nós não tínhamos, que é uma uniformidade nesse discurso, muitas vezes, né? A gente está perdendo um pouco a complexidade, as variabilidades dos enunciados discursivos, muito em virtude do escalonamento dessas plataformas, né? Então, eu acho que me parece que isso é algo inevitável no curto e médio prazo, né? É algo inevitável esse processo de monopolização também por parte dessas plataformas. Elas estão caminhando de uma maneira muito robusta para isso, e hoje elas já são grandes agentes políticos. São grandes agentes políticos, porque elas controlam muita riqueza, né? Muita riqueza. Acho que é um dado que, se eu não me engano, a gente traz no texto, né, Mari? De que essas plataformas aí, elas são, a receita delas é maior do que o PIB da grande maioria dos países, né? Exatamente, né? A gente colocou lá no pessoal aqui, né? Os dados da plataforma de mercado AlphaSense, né? 15,5 trilhões de dólares, né? O valor combinado, né, de empresas, das 5 maiores empresas de tecnologia, né? NVIDIA, Microsoft, Apple, Amazon e Alphabet. Então, essa questão é muito complexa, né? Como a gente estava falando na pergunta anterior, porque não é simplesmente, né, o bom ou o ruim, mas que consequências que traz, né, para o mundo, todos os tipos de consequências, né, a gente precisa avaliar. E é isso que o Rogério falou, né, que esses detentores aí dessas big techs, eles não são mais apenas, né, esses atores que estão do mercado, atores do mercado, do mundo econômico, né, eles estão exercendo uma influência direta na política, na geopolítica, na diplomática, porque existe aquele jogo, então os países que eles querem atrair, né, os investimentos, os governos querem atrair os investimentos, mas, ao mesmo tempo, eles acabam aí ficando a questão de cibersegurança. Tudo depende, né, hoje em dia, dessas plataformas e dessas grandes empresas, né, então, a cibersegurança dos governos, tudo isso está agregado. E aí, o que acontece também, uma das consequências disso é que os governos estão cada vez mais dependentes das corporações. Aí tem uma discussão que a gente traz no texto também, que é a da soberania. Então, em que medida os governos e as nações, enquanto tal, vão continuar soberanas, ou elas vão ter que estar se sujeitando a todos os interesses, ou, né, interesses dominantes das empresas, que vão lá, fornecem a tecnologia, os recursos, mas, ao mesmo tempo, né, a gente vai ter a questão que o Luca colocou, a influência na política, o que elas estão permitindo ali com os algoritmos, que vai influenciar a opinião pública, vai mudar, né, inclusive, o próprio destino dos países. Então, essa questão da dependência dessas corporações é algo, assim, que é mais uma consequência mais crítica, assim, que a gente tem observado, né, Rogério? E pensar, né, que no Brasil é proibido, né, por lei, mas nos Estados Unidos não, né? Nos Estados Unidos o lobby é legalizado. Tá? Você tem até sujeito cujo emprego o que você faz? Eu sou lobista, né? Ou seja, é uma profissão, né? Eu sou lobista. Ele trabalha dentro do Congresso Nacional Americano, tentando cooptar, né, deputados e senadores para os projetos de interesse da companhia que o paga e que também vai, de alguma maneira, ajudar esse deputado, esse senador na sequência, né?
Então, você passa a ter uma mistura muito perigosa, né, do público e do privado. Por isso, de novo, fica a questão que fizemos no texto, né? Aos interesses de quem um Estado que está agora ocupado por esse grupo de pessoas vai defender e vai proteger. Tá? Eu vejo assim com muita preocupação isso tudo, né? Com muita preocupação mesmo. Eu me lembro que recentemente houve uma tentativa mal sucedida, recentemente, assim, acho que coisa de uns 3 anos, isso, não me lembro exatamente, uma tentativa mal sucedida de golpe de Estado na Bolívia. Tá? E o que estava por trás dessa tentativa mal sucedida eram interesses estrangeiros para controlar algumas reservas de lítio, né, que a Bolívia tem a maior reserva de lítio aí do mundo, né? Então, países que sejam politicamente instáveis, que tenham reservas naturais, né, dos chamados minérios raros, né, ou mesmo de outro tipo de matéria-prima que essa indústria precise, são locais que podem vir a sofrer algum tipo de influência dessas big techs, no sentido de fazer uma troca de governos para colocar ali algum governo que seja mais aderente aos interesses dessas big techs. Então, enfim, é muito perigoso isso para o sistema democrático ocidental. Muito interessante, obrigado pela resposta, Adriana e Mariana. E, né, já saindo um pouco desse meio de falando politicamente, mas no campo de empreendedorismo, tem o Karl Marx, né, ele define o valor do trabalho da pessoa pelo tempo de trabalho dela. E, bom, com a tecnologia avançando, por exemplo, a automação das máquinas, ela está tirando o tempo de trabalho de uma pessoa, porque esse trabalho já foi feito no passado que construiu a máquina, né? Já foi pago no passado da pessoa que construiu a máquina. E aí, então, a sociedade ela vai procurar expandir para novas áreas tecnológicas ou não. Porém, com essas big techs, elas comprimindo a tecnologia, às vezes para focar nos próprios lucros delas, né? E aí eu queria entender assim o que aconteceria com as empresas físicas, empresas de bens físicos e principalmente bens alimentícios. Elas teriam que se adaptar a esse âmbito tecnológico, não sei, às vezes existem, na real, hoje em dia, a maioria, ela atua tanto digitalmente como fisicamente, mas essas empresas, por exemplo, de alimentos, elas teriam que se adaptar, elas continuariam na mesma estabilidade que estão, e como é que isso mudaria aí, esse campo? Cara, alimento é alimento, né? Alimento a gente demanda de um sistema produtivo eficiente global para que a gente mantenha a questão da segurança alimentar que desfrutamos hoje, né? Mas que nem sempre foi vivida pela humanidade, né? Aqui a professora Mariana, que não me deixa mentir, uma medievalista, né? Que já estudou como poucos aí a questão do século XIV, né? E sabe perfeitamente bem o que a ausência, o que a escassez de alimento produz em uma sociedade em termos de desestabilização, de colapso, né? Então, eu não vejo muita alteração dentro da indústria alimentícia. Agora, o que eu posso te apontar é o seguinte, tá? Do ponto de vista econômico, quanto mais desenvolvida é uma economia dentro do neoliberalismo globalizado, menor é a participação da indústria naquela economia. Tá? O que cresce em uma economia desenvolvida? Setor de serviços. Setor de serviços. Então, vamos pegar o país A, o país B e o país C. Tá? O país A desenvolvido, ele vai ter um setor de serviços mais robusto do que o setor industrial. O país B, um país em desenvolvimento, né, ele vai ter ali um setor de serviços e um setor industrial relativamente próximos, né, e um país periférico, ele pode vir a ter
uma indústria que não é nacional, tá? Ela é muitas vezes a indústria do país A que se instalou lá, nesse país C, porque é um lugar de maior desregulamentação de leis trabalhistas, é um lugar com menos tributação sobre o setor produtivo, e esse cara, então, decide que é necessário ele migrar a indústria dele para esse país mais pobre. E esse país, então, vai ter o PIB dele mais atrelado à indústria. Tá? Eu não sei se eu consegui responder a tua questão, se eu consegui entendê-la bem, né? Mas o setor de alimentação não me parece que vá sofrer muito impacto com isso, dada a necessidade que nós temos desse setor. Muito obrigada pela resposta. Agora eu quero sair um pouquinho desse tema e falar um pouquinho sobre a uberização. Então, quando nós vamos a criar as perguntas, como sala, nós meio que descobrimos que o texto também pode ser considerado semelhante a outro tema, que é a uberização. Então, eu queria perguntar se vocês conseguem relacionar um pouquinho o vosso artigo com a uberização. Mari, quer que eu responda ou você? Eu tinha saído da tela aqui. Eu acho que eu posso começar um pouquinho, depois você aprofunda, né, Rogério, que você também discute mais esses temas, né? E, com certeza, foi uma ótima observação de vocês, gente, que dialoga muito mesmo com esse tema da uberização, de não ter, né, garantias. Esse trabalhador, ele tem apenas, digamos, essa supervisão, esse lugar de existência, né, como sempre fazendo aqui as analogias, né, dentro da terra daquele senhor onde podia produzir, subsistir. Agora, dentro dessa plataforma, né, não só o Uber, a gente sabe, né, mas o exemplo aí maior do conceito é o Uber, se existe como esse motorista de aplicativo dentro da plataforma, mas as garantias que se tem são muito poucas, né, é só mais essa existência, essa subsistência, ao mesmo tempo também tem que estar, né, cumprindo ali as regras, o que é estabelecido dentro do jogo da Uber, e fora isso, acidentes, etc., tudo que a gente, né, também já vê sobre isso, não tem uma cobertura, doenças, a pessoa fica a sua conta em risco, só tendo aquela ligação com a plataforma, e a existência como motorista fora dela não se dá, né? Mas, Rogério, quer aprofundar esse tema que eu sei que você... Eu queria falar mais algumas coisas, né? A questão que eu vejo hoje é que o trabalhador, ele não se vê mais como trabalhador, né? Ele se enxerga como empreendedor, como um pequeno empreendedor. Então, ele é o dono do carro, o dono da moto, e aí ele acha que ele é dono do próprio negócio, sem, às vezes, dimensionar que basta, né, uma avaliação ruim na plataforma para ele também ser excluído dessa plataforma, né? E ele está assumindo todos os riscos, porque ele está colocando o capital dele ali, ou o nome dele, para se endividar, para comprar aquela moto, aquele carro, né? No caso de um sinistro, de um acidente, que ele fique com o bem dele deteriorado por algum tempo, ele não vai ter como levar o pão para dentro de casa, porque ele não tem uma seguridade. No caso de ele vir a se machucar, né, ficar hospitalizado, ficar meses sem trabalhar, a mesma forma, né, ele não terá nenhum tipo de amparo, nenhum tipo de segurança, e o trabalhador não se incomoda com isso, o sujeito não se incomoda com isso, tá? Por quê? Porque vocês já devem ter estudado a escola de Frankfurt, né, escola da teoria crítica. O Adorno traz muito isso, né, que ele traz o conceito de ideologia, que o trabalhador, mesmo no momento em que ele está em descanso, que era quando ele deveria, então, usar esse momento para refletir sobre a sua real condição e tudo mais, não, ele está, na verdade, nesse momento, consumindo certas formas de internalização daquele modo de vida, do qual ele se vê como um pequeno empreendedor.
E aí, então, nós temos um trabalho completo, né, do ponto de vista de uma ideologia que consegue fazer com que o sujeito não se veja mais como alguém a ser, né, alguém a ser, eu não diria assistido não é uma boa palavra, mas alguém a ser protegido por uma legislação nos casos que eu trouxe aqui, de sinistro, né, de acidente, enfim. Então, é bastante complicado hoje o que a gente vive, porque as pessoas que estudam o tema podem entender que uma maior regulamentação seria frutífero para esses trabalhadores, mas os trabalhadores não têm essa consciência mais, porque eles não são trabalhadores, eles se veem como empreendedores. E se eles se veem como empreendedores, eles não olham o Estado como um agente que pode produzir justiça social. Eles olham o Estado como algo a mais para tirar recurso dele. Ele vê o Estado como se fosse um agente que só cobra dele tributos e não retribui em absolutamente nada. Tá? Então, de fato, é um cenário bastante diferente, né? Uma nova forma de se viver o capitalismo, né? Eu acho também, Rogério, apesar disso, a gente já começa a ver algumas organizações, né, principalmente os entregadores de plataformas, já têm se organizado um pouco para, poxa, eu me acidentei, eu fui agredido, vocês acham que devem acompanhar, né, casos que aparecem por aí nas notícias, entregadores que foram agredidos porque se recusaram a subir lá no apartamento do indivíduo, e aí foram agredidos, ou casos até mesmo que envolvem racismo, e aí às vezes a pessoa fica né, ferida, fica às vezes até tendo que ser hospitalizada, e não tem realmente esse retorno, essa contrapartida da empresa, de ter uma seguridade, como o Rogério colocou, né, como é que ela vai fazer enquanto ela está naquela situação, ela estava ali representando a empresa também, de entrega, e aí ela foi agredida nesse momento de trabalho, né, que é ali uma situação de trabalho, e simplesmente a empresa, né, lava as mãos, não tem nada a ver com isso, a pessoa é independente, mas é o que a gente tinha falado antes, fora daquele ambiente digital, ela não existe, né? Então, ela se submete ao jogo, tipo, não, eu vou para existir, eu vou estar aqui dentro do iFood, eu vou estar aqui dentro do Uber, para poder fornecer esse serviço, né? Mas ela não tem ali outras garantias, e aí até dependendo dos casos, a gente for na Idade Média ver, às vezes, dependendo também de uma situação de vassalo, não simplesmente de servo, às vezes a segurança era maior do que nas plataformas hoje em dia, o retorno do senhor para o vassalo poderia ser maior do que hoje em dia nesses casos, né? Tem duas coisas que se assemelham muito, né, Mari? Uma delas é a questão da concentração de renda, que tanto na Idade Média como hoje em dia são possíveis, né? E a outra é a quantidade de trabalho a que um trabalhador era submetido, eu digo jornada mesmo, né? O mundo medieval foi uma época em que se trabalhava muito também, muito mesmo, muitas horas dia, né? E hoje a gente também está indo por um caminho muito próximo, né? Sim, exatamente. Boa lembrança, Rogério. Exatamente isso. Muito obrigado pela resposta. E é muito interessante que isso já conclui com parte da próxima pergunta, que é a última, né? Que, além de tudo isso sobre a segurança e as horas de trabalho também, é interessante a gente lembrar que o senhor feudal ele fornecia e investia nos meios de produção do camponês. E o camponês fornecia apenas o trabalho dele. E na nossa sociedade, a plataforma, a Uber, não investe nos meios de produção do trabalhador. Ele tem que comprar o carro dele, a moto dele, e ainda assim a Uber tem a taxa dela, que, pelo que eu pesquisei aqui, é entre 25 a 35 de renda por capita. E, cara, é interessante a gente saber isso, porque a gente pode relacionar apenas com esse exemplo, pode considerar, às vezes, que talvez se a gente não vive, considerando apenas esse exemplo,
do camponês, do senhor feudal e do Uber e o seu trabalhador. Seria isso talvez um aspecto ainda pior do que o feudalismo, do que o que acontecia no feudalismo, e também essas rebeliões, às vezes pelos trabalhadores, onde um trabalhador é destratado, vários casos de racismo, como a Mariana falou, essas rebeliões que também aconteciam no feudalismo. Pode ser um aspecto muito forte para a gente estar relacionando esses dois? Excelente, excelente. Achei muito interessante essa análise que você fez, que você trouxe, né? Boa lembrança também você falar desse fornecimento, existia, né, ali o moinho, o forno, aqueles recursos da terra, mas um outro aspecto que a gente estava falando também, né, tanto no tecnofeudalismo aí, quanto no feudalismo, esses grandes senhores, eles dessa extração de renda, né, não é como no capitalismo clássico, a produção de bens e o consumo, a circulação das mercadorias, né, ali não, é a extração de renda daqueles que estão dentro da plataforma, seja para fornecer um serviço, ou seja para quem está consumindo só o conteúdo, também gera renda só nas visualizações, como o Rogério já tinha comentado antes, e tudo, só de estar ali consumindo e vendo os anúncios e tudo mais. Mas, enfim, eu fiquei pensando em várias coisas aí que você colocou, é relevante realmente a gente colocar essa questão, será que alguns aspectos realmente está pior, né, até a nossa dependência das telas, desse mundo digital, tem uma série de outras questões que a gente pode colocar também, porque queira ou não, né, naquela Idade Média eram muitas horas de trabalho também, existiam os períodos, e também existiam os períodos, porque era tudo muito regulado pela natureza, é muito diferente da lógica que a gente tem hoje, né, produção o tempo todo, né, trabalho o tempo todo, e ali tinham épocas enfim, plantio, colheita, etc., períodos que eram, às vezes, um pouco mais tranquilos desse trabalho na terra, ali na natureza, que é uma coisa que no nosso mundo vai se perdendo muito, inclusive com a mecanização do campo, a agricultura em si, o agronegócio, uma máquina maior, né, a agricultura familiar é algo muito mais restrito hoje em dia. Então, tem várias questões que a gente pode colocar e eu tendo, assim, a concordar com você em que alguns aspectos realmente é mais difícil hoje em dia, né? Não sei, Rogério, também, o que você pensa. Eu penso que hoje, né, você tem o controle não só sobre o consumo, mas nós mesmos nos tornamos uma mercadoria, né? Os nossos dados se tornaram uma mercadoria que são usadas aí contra nós mesmos, e nós oferecemos esses dados de graça, né? Voluntariamente, tá? Então, é claro que hoje é um sistema que ele é muito mais, a engenharia dele é mais arquitetada, né? É mais robusta. Então, acho que sim, acho que temos hoje, talvez, em alguns aspectos, situações pioradas, né? Nessa relação entre dono da terra, dono do meio de produção e trabalhador, né? E tem um outro aspecto também que eu estava lembrando agora, que conforme vocês devem estar vendo isso com o professor Norton, né, com certeza, achei muito interessante o projeto de vocês, depois se vocês puderem mostrar, não deu para visualizar aqui, né, Rogério, o infográfico, a gente ficou curioso para ver o infográfico de vocês, sobre essa visão mais global de história moderna e medieval que vocês estão vendo, está bem antenado com as discussões atuais, né? Mas, nossa, agora até me perguntar, falando que fiquei tão fascinada com essa montagem que vocês fizeram e curiosa que até me perdi no raciocínio aqui com relação. Peraí, deixa eu recuperar. Oh, meu Deus, agora deu uma fugida aqui. Tá, vamos continuar. Depois, se eu lembrar, a gente retoma, tá? Eu acabei me perdendo aqui. Lembrei. Era sobre a questão da regulação das leis, né? Então, quando eu falo no final da Idade Média, conforme a gente vai tendo fortalecimento dos poderes régios, né, dos poderes dos reis, a gente observa que a regulamentação
as ordenações legislativas, a gente pode, por exemplo, citar o caso de Portugal, que é mais próximo aqui da situação brasileira, né, pela colonização e tudo, a gente vai ter, por exemplo, a organização das ordenações de Dom Duarte, das ordenações afonsinas, que vai ser o grande compilado de leis do reino. Em Castela, a gente também tem as leis do rei Afonso X, no século XIII, em que se tenta regular mais e colocar uma lei comum para todo o território, né, para algo que valha para todo mundo, enquanto que, recuando mais na Idade Média, e, enfim, a gente observa que esses poderes locais, esses senhores, eles, né, o território em que eles estavam, valia a lei deles, por mais que o poder monárquico tentasse regular, né, estando dentro daquele território, era o poder deles, era o que eles estabeleciam, e aí se liga com o que você falou, Luca, das revoltas camponesas, das revoltas, a luta pela liberdade das cidades, porque as cidades também deviam impostos e pedágios e etc. para os senhores. Então, a gente tem as lutas comunais ali na Idade Média e também tem as grandes revoltas camponesas, que tudo naqueles séculos XIV, XV, a gente vai ver isso de uma forma mais forte. E aí, essa regulamentação que a gente tem aí na comparação do feudalismo, que o Rogério estava falando mais cedo, ainda falta, né? A gente ter essa lei comum que, peraí, o que está valendo para as plataformas, o que está valendo para vocês? Por que vocês estão fora dessa regulamentação geral que vale para os territórios, para as nações, para o globo? Por que vocês estão... Porque, olha só, o que vocês estão permitindo que venha aí dentro, e aí a gente pode entrar até nos casos lá, como mais recentes aí, a questão do Felca, né? Pedofilia, o que está circulando na plataforma de vocês, atingindo várias pessoas, e não está regulamentando. Teve toda a discussão no Congresso sobre isso, a votação ali, mas... Então, é essa discussão que a gente está tentando trazer, problematizar, porque eles, dentro daquele mundo, não é um mundo que está naquela terra, aquele lugar específico, lá nos confins, por exemplo, de Aragão, está se relacionando com o globo, está divulgando a internet ao mundo, que ao mesmo tempo é privado, porque esses senhores controlam, mas ele é disseminado não só para um país, mas como todo mundo, né? Então, acho que essa que é a grande questão problemática aí que a gente vê, dos governos estarem submetidos e cada vez mais dependentes desses grandes senhores, e toda vez, inclusive, que se consegue, muitas vezes, mas outras vezes se tenta taxar mais, ou legislar, quer dizer, mais sobre as plataformas, há uma grande resistência, ai, meu Deus, a liberdade, e etc. e tal, mas e as consequências que a gente tem visto disso? O caso do Felca, por exemplo, é algo bem evidente, né? Professores, só mais um pouquinho, tem mais uma pergunta aqui, que é da Luísa, tá? Da segunda série. Luísa, vem mais perto aqui, ó. Olá, tudo bem? Eu sou a Luísa, eu sou a aluna que o Mister disse que faz Global Politics, né? Oi, Rogério, oi, Mariana, né? A minha pergunta é a seguinte: quando vocês estavam falando sobre os meios de controle da população, a única coisa que eu consegui pensar foi no livro que eu li de 1948, né? Assim, realmente, tudo que vocês falam... 84, desculpa. Realmente foi conectando na minha cabeça, realmente, essa coisa do marketing, né? Realmente, que esse é o primeiro ponto que você utiliza para manipular uma sociedade, para você conseguir ir mudando os ideais, mudando os pensamentos. E eu queria perguntar, né, que a minha pergunta ela é até um pouco fora da curva, um pouco fora do contexto que eles estavam falando, que é sobre o nosso sistema de hoje em dia, né, do nosso mundo, do nosso Brasil, com o sistema capitalista que a gente vive. Eu queria perguntar para vocês, né, na opinião de vocês e nas evidências que vocês têm, que vocês estudaram, que vocês construíram ao longo do tempo, se esse sistema ele é falho realmente ou se ele é projetado para ser desse jeito.
Porque a gente tem muitas reclamações, tem muitas opiniões hoje em dia de que o sistema que a gente vive é falho, porque ele oprime pessoas, ele faz com que a gente dependa de um trabalho, um trabalho manual muito pesado para que, como vocês mesmos disseram, que uma pequena parte da população contenha todo um poder e uma riqueza extremamente grande. Então, eu queria perguntar para vocês e fazer essa análise de que, será que realmente ele é falho ou ele foi projetado e desenhado para ser assim? Obrigada. Muito bom. Eita. Quer falar, Rogério? Pode ser, eu começo, você me complementa, pode ser, Mari? Pode ser, né? Então, tá bom. Bom, eu acho que, primeiro que o capitalismo, ele é, enfim, bastante antigo, né? Historicamente falando, aí 300, 400 anos ou até mais, né? Depende muito do autor que a gente usa como referência. Eu não diria que ele é pensado para ser dessa forma, eu diria que ele vai se expandindo, problemas vão surgindo e ele vai se reinventando, né? Até onde der. Até onde ele der, ele vai se reinventando. Nós tivemos algumas crises ao longo da história dentro desse sistema capitalista, né? E todas elas, ao menos as duas que eu me recordo agora, as duas grandes, né, de 1929 e de 2008, as duas foram resolvidas com intervenção de Estado, né, na economia, o Estado sendo usado como um indutor. Então, a pergunta que fica é, que tipo de capitalismo estamos falando, né? Estamos falando de um capitalismo liberal, que é um capitalismo que defende a perspectiva, então, de que o Estado resolve o mercado resolve os seus próprios problemas, ou estamos falando de um capitalismo de Estado, né? No qual o Estado se coloca como uma espécie de um agente indutor de crescimento. Esse modelo também já teve problemas, né? Também já teve problemas. Então, eu não veria, assim, previamente um planejamento para ele ser dessa forma. Eu viria só que ele busca sempre a maximização dos ganhos para aqueles que são os donos, né, do capital, principalmente, nem é tanto mais dos meios de produção, né? Hoje a gente vive mais um capitalismo financeiro e digital do que produtivo, propriamente dito. E o Brasil é um país por excelência, né, de incentivo desse capitalismo financeiro, um país que paga 15% ao ano de taxa de juro, é um país para rentista, né? É um país para quem não quer produzir ou não precisa produzir, porque o dinheiro parado já rende bastante coisa. Agora, a gente pode pensar, você falou do 1984, né? Você se confundiu com 48 porque ele foi escrito em 1948, tá? Foi por isso, foi escrito em 48. A gente pode pensar algumas situações que talvez coloquem um ponto final nele, né? Por exemplo, a questão ambiental. A questão ambiental, ela se mostra como potencialmente ela pode vir a colapsar o capitalismo, porque ela vai se colapsar, né? O capitalismo vai colapsar o meio ambiente, que por sua vez vai colapsar o capitalismo, tá? E uma outra coisa também interessante que a gente pode abordar é que nós nunca, na história do capitalismo, tivemos um processo de concentração de renda tão extravagante como o atual. Quem quiser saber mais sobre isso, pode ler um economista francês chamado Thomas Piketty. Tá? Ele tem um livro chamado O Capital no século XXI e ele vai trazer essa constatação. Tá? No caso do Brasil, os dados financeiros, eles são sensíveis, né? Eles são, como é que fala a palavra? Eles não são públicos, né? Agora, tem muito país que ele é público. Tá? Nos Estados Unidos é um dado público, na França é um dado público. Então, o que o Thomas Piketty fez? Ele pegou esses dados financeiros, né, das elites desses países que têm esse dado aberto, e ele olhou historicamente e chegou à conclusão: nunca tivemos um processo de concentração de renda tão grande como agora. Tá? E isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Porque, historicamente, cenários de grande concentração de renda resultam em revoluções. Foi assim na França, quando havia uma grande concentração de renda por parte de poucos e muitos excluídos se rebelaram. Foi assim também na Rússia,
que viria, né, a Revolução Russa, mesma coisa, grande concentração de renda, leva a processos revolucionários que são desconfortáveis, tá, gente? Às vezes a gente estuda, assim, historicamente, pensa, nossa, que legal, né? Para quem vive aquilo é desconfortável, é violento, é perigoso, tá? Não é legal, não é gostoso, não. A tal ponto, inclusive, que os bilionários começaram, né, isso nos Estados Unidos, né, não os bilionários brasileiros são um pouco mais egoístas, mas nos Estados Unidos você já vê dois movimentos por parte de alguns bilionários de lá. O primeiro deles é doar boa parte dos seus bilhões, né, para projetos sociais, humanitários, né? Você vê o Bill Gates fazendo isso, você vê o Warren Buffett fazendo isso, né? E a outra coisa também, uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer, mas existem alguns bilionários, aí eu destacaria o cara lá como é que é o nome? Elon Musk, né? Elon Musk, ele está defendendo agora a implementação da renda básica universal, que eu não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito, né? É um conceito de um economista indiano chamado Armat Sen, que ele passa a defender no final dos anos 90 que todo mundo deveria, independentemente se trabalha ou não, ter uma renda, ter um salário, como se fosse um salário. Tá? E agora até o Elon Musk está, volta e meia, trazendo isso à tona. Por quê? Porque há um entendimento desses caras de que não existe capitalismo sem consumo de massa. Não existe capitalismo sem consumo de massa. Então, na medida em que você avança por um cenário de tanta concentração de renda, você pode impactar, né, na capacidade de consumo da sociedade e isso colapsar também o capitalismo. Eu me esqueci o nome da aluna que fez a pergunta, enfim, mas eu espero ter contribuído ali com a reflexão dela. A Luísa, entendeu, Luísa? Sim, Luísa. eu, inclusive, adorei sua resposta, né? E eu também queria até, tipo, complementar que um dos motivos que eu, pessoalmente, você falando, hoje em dia, né, um dos maiores argumentos de perda também por causa das big techs, né? Que foi uma manobra inteligentíssima de você conseguir arrecadar esse dinheiro e acumular esse capital, entendeu? Realmente é uma estratégia muito inteligente, mas que quando a gente estuda um pouco mais a fundo, realmente não é tão prazerosa, realmente, né? Não é uma coisa excelente, não é uma coisa boa, mas assim, eu adorei sua resposta e muito obrigada. Obrigado pela pergunta, Luísa. Pessoal, mais algum questionamento? Bom, professores, como não temos mais questionamentos aqui, eu vou pedir para que Ana e Luca façam o fechamento aqui com agradecimento a vocês, tá bom? Bom, posso começar? Muito obrigado, Rogério e Mariana. Foi um espetáculo, foi uma ótima aula. Foi muito, muito bom a gente poder ter essa oportunidade de aprender mais com vocês, ainda mais de um tema abrangente e também que vem surgindo, basicamente, nesses tempos contemporâneos. E é importante, né, se preocupar e estar atualizado sobre como é que eu posso dizer, essas palavras contemporâneas, que é o neologismo, né, das palavras, e que agradecer, basicamente, acho que todo mundo gostou bastante, e foi um ótimo aprendizado com vocês. Muito obrigado. Eu nunca disse, eu quero agradecer muito. Eu tenho a sala toda, quero agradecer também. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu também tenho certeza que todo mundo aprendeu muitas coisas novas e muito obrigada. Obrigada, gente. Professora Obrigado, Mariana, gente. professor Rogério, só agradeço então, tá bom? Obrigado pelo convite, obrigado por nos acolher aí, que tenhamos mais oportunidades de troca de ideias. Não, vocês são incríveis, gente. Nossa, a gente também aprendeu muito com vocês hoje, nesse debate. Sensacional ver vocês aí vão construir uma trajetória linda. Então, muito obrigado. Vou encerrar a nossa reunião aqui. Depois conversamos off the records, ok? Tchau, tchau. Muito Obrigada, obrigado. Norton. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Ah,